Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marta Magnus, eu sou coach ontológico e consultora generativa e estou aqui hoje para falar sobre pessoas. O tema que eu venho trazer hoje é de recursos humanos a geradores de compromisso. O papel das pessoas na construção desse cenário de pós-pandemia. E que cenário é esse, né? O cenário da pós-pandemia é esse cenário de muita incerteza, que gatilha, que gera muito medo, muita dúvida. O que é que vai acontecer? Porque a gente sabe que as relações mudaram, né? As pessoas estão mais tempo em casa, a gente teve que desenhar novas relações de trabalho, com novos formatos, com novas estruturas. Dentro disso tudo, as prioridades mudaram, né? O que antes, de repente, não era tão importante, hoje passa a ser importante e vice-versa. As necessidades mudaram também, né? A necessidade da gente se adaptar, da gente criar novas formas, aprendermos, né? Foi um momento muito intenso de aprendizagem. E como que vai ser esse cenário pós-pandemia, né? Mas para olhar para esse cenário pós-pandemia, a gente pode começar olhando o que é isso que não mudou. O que é isso que não mudou em todo esse tempo de pandemia e que não vai mudar no pós-pandemia. Não mudou o fato de que somos seres humanos que produzimos ações e resultados no mundo. Isso não mudou. Isso é o cerne de toda a construção que a gente faz como humanidade. Nós somos pessoas interagindo, que realizamos ações e que chegamos a resultados. E isso é uma parte muito importante da gente explorar, tão simples, mas tão básica e tão essencial, né? E que dentro do espaço de liderança, ele pode ser inclusive um espaço de cegueira, de olhar qual é a importância de olhar para pessoas neste momento de pós-pandemia, né? Para isso, eu queria que a gente começasse trazendo um tema que é, vamos conversar um pouco sobre o que importa, o que na liderança generativa a gente fala sobre o care. O que é isso que importa, né? E para trazer um pouco graficamente, né, o que me importa, né, eu coloquei minha família, meu marido, meus filhos, minha mãe, minhas irmãs, minhas duas gatas, né? Tem outras coisas que eu me importo também, como, por exemplo, criar uma nova cultura de liderança para o Brasil, para o mundo, né? Porque nós somos seres humanos, e como seres humanos nós nos importamos. E não só nos importamos, nós cuidamos. Porque parte é o que nos importa, mas parte é como que a gente cuida daquilo que nos importa. Como a gente fala no inglês, né? É o care e o take care. Então, precisamos falar disso, do que é que nos importa. Porque como a gente cuida do que nos importa, são as ações e os resultados. Então, falando um pouquinho de ações, né? O que é ação? Da onde ela surge? E o que isso tem a ver com o ser humano? Por que a gente fala, né? Do que importa, mas depois a gente fala sobre ações, e o que tudo isso tem a ver com pessoas? E eu quero trazer para vocês o que a gente chama de liderança na liderança generativa de anatomia da ação. Vamos explorar um pouco essa questão da ação, né? Quando a gente pensa em resultados, a gente sabe que os resultados provêm de ações, certo? Mas essas ações, elas vêm de compromissos, ou seja, eu me comprometo com algo e a partir do meu compromisso, eu gero determinadas ações que chegam a determinados resultados. Para que esses compromissos aconteçam, eu tenho que desenvolver conversas, eu tenho que abrir conversas, eu tenho que coordenar com outros, eu tenho que fazer pedidos, fazer ofertas, desenhar promessas, enfim, eu tenho que conversar. E essas conversas,
é como a gente explora o que nos importa e como que a gente quer concretar isso que nos importa. Quando a gente fala da anatomia da ação, a gente tem que olhar também para o que acontece quando ela não acontece de uma forma integral, ou seja, se tem algum pedaço faltante. Como, por exemplo, se a gente fica, né, dentro de um ciclo, de um círculo, né, de um looping de ação e resultado, ação e resultado, ação e resultado, a gente está gerando resultados vazios, sem sentido. Que é um pouco, né, o que a gente vê e viu, né, depois que a gente se tornou uma era industrial, em que a gente tinha, né, o filme do Charlie Chaplin, ele passava o dia inteiro apertando parafuso, e isso era um fazer, muitas vezes, sem sentido. E muitas vezes as pessoas estão nesse looping de fazer, fazer, fazer. Gosto muito daquela imagem do hamster na rodinha, né? Ele faz, mas ele não sabe para que ele está fazendo. Ele até atinge resultados, mas esses resultados não trazem sentido, não trazem significado. Mas existe uma outra possibilidade também, que é nós conversarmos sobre o que nos importa e ficarmos em conversas e ficamos aí. Isso leva um espaço de não concretizar nada. Fica talvez conectando com um espaço mais de idealizar, a esperança de que as coisas mudem, de que algo aconteça. E no fim também não traz sentido, não traz satisfação, né? E a gente traz, então, a possibilidade da anatomia da ação acontecer em toda a sua integralidade, e um papel central dentro disso são os compromissos. E o compromisso reside no ser humano. Nós somos seres humanos que conectamos com o que importa, mas que também agimos e geramos resultados. Quando toda essa anatomia da ação acontece na sua integralidade, nós estamos gerando resultados conectados com valor, sentido e satisfação. Ou seja, não são resultados em vão, eles são resultados que são a concretização de algo para cuidar de algo que me importa. Então, a gente fala que essa conexão entre o que me importa, gerando compromissos e chegando a resultados, é o que vai nos dar e nos trazer valor, sentido, satisfação, significado. Para quê? Para juntar, para unir o nosso mundo interior com o mundo exterior. Durante muitos séculos, a gente separou o mundo interior do mundo exterior. O mundo interior, ele ficou relegado a um espaço mais de emoções, da alma, né? De coisas mais abstratas, de um espaço um pouco mais sutil. E o que ficou valendo era o mundo exterior, era o resultado, a coisa concreta. E nesta separação, que só aconteceu didaticamente, porque isso não acontece dentro de nós, nós somos seres integrais, a gente começou a conectar com o vazio da vida, com o sem sentido. E nós chegamos a um lugar em que a crise de sem sentido, ela acontece em todos os âmbitos, dentro da família, dentro das comunidades, dentro das escolas, dentro das organizações. Porque a gente separou o que é o integral do ser humano. A gente separou o nosso mundo interior do nosso mundo exterior. E a anatomia da ação nos mostra essa possibilidade da gente juntar esses dois domínios, da gente viver plenamente, da gente trazer satisfação. E o ser humano é o centro dessa integração. É o centro de conectar o que importa com o resultado, porque ele é este ser humano que vai gerar resultados de valor, que cuidam daquilo que importa cuidar. Como seres humanos, nós nos comprometemos.
Os compromissos que a gente assume são o pavimento para esse futuro que a gente quer construir, para esses resultados que a gente quer chegar. Para quê? Para cuidar daquilo que nos importa cuidar. Nós somos essa célula dentro dessa anatomia da ação que faz com que isso aconteça. Através do quê? Através do nosso compromisso. Voltando para esse cenário, né, de incerteza e de medo e de dúvida, eu quero trazer uma citação do meu mestre, né, do fundador da liderança generativa, o Bob Dunham, que ele fala que o medo aparece quando eu faço um julgamento de que eu não estou preparado ou organizado para o que vem pela frente. Então, quando a gente se conecta com esse futuro, né, com o pós-pandemia, o medo simplesmente está me dizendo, eu não estou preparado para o que vem. O que é necessário? E uma das possibilidades é a conexão com justamente esse aspecto generativo de sermos humanos. O que é isso, né? O que é esse paradigma generativo? O paradigma generativo é o que traz justamente que a interação humana é um espaço de criação, de design, de inovação, de futuro compartilhado, ou seja, é na interação de seres humanos que nós vamos construir esse futuro, que nós vamos desenhar esse futuro pós-pandemia. Mas para isso, nós precisamos de novos olhos para ver. E a gente traz aqui o para quê. E aqui é a história de relevância, de onde surge o compromisso. O compromisso surge da história de relevância que a gente cria em torno dessa circunstância, dessa interação humana. E aí eu queria contar uma história, né? Uma fábula, e que ela ilustra bem isso sobre a história de relevância. O que é isso que faz com que eu me comprometa como ser humano a construir esse novo futuro. E essa fábula conta que um homem chegou numa cidade e viu que existiam vários homens quebrando pedra, com suas marretinhas quebrando pedra. E ele se aproximou do primeiro homem e perguntou: "O que você está fazendo?" E ele disse: "Eu estou quebrando pedra." Ok. Ele caminhou mais um pouco, viu um outro homem quebrando pedra e perguntou para ele: "O que é que você está fazendo?" E ele disse: "Eu estou levantando uma parede." E ele caminhou um pouco mais, encontrou um outro homem, também quebrando pedra, e perguntou: "O que você está fazendo?" E ele disse: "Eu estou construindo uma catedral." Quando a gente conecta com uma história de relevância de construir uma catedral, é muito diferente o compromisso de quando eu estou apenas quebrando uma pedra. A ação é a mesma, mas o significado, a história de relevância que a gente traz, faz com que esse quebrar pedra tome uma dimensão muito maior. A importância, a conexão com o care, com o que me importa é a catedral. A catedral é isso que a gente quer cuidar. A gente não quer só quebrar pedra. A gente não quer ficar na nossa ação do dia a dia. A gente quer construir uma catedral. Que catedral é essa? Né? Qual é a história de relevância? Então, esse estar consciente do que me importa me possibilita fazer escolhas. Escolha de um futuro compartilhado, escolher, por exemplo, novas práticas com o meu time, com a minha família, com as comunidades que eu faço parte. Ou seja, que novas práticas são essas para eu poder criar compromisso entre todos, para o benefício de todos. Então, nesse cenário, nesse novo cenário pós-pandemia, eu vou construir com outros, criar essas histórias de relevância para ser uma oferta para o mundo, para gerar esse futuro compartilhado. Mas então, com que você se compromete para que isso aconteça? Qual é o seu compromisso? E mais, quais são as conversas que você está abrindo
para que você possa também criar o compromisso com outros? Quais são as novas práticas que você quer entrar, que você quer escolher para que isso aconteça? Quais são as novas conversas que você pode abrir para gerar esse compromisso? Para se comprometer? E aí, como reflexão final, eu gostaria de deixar algumas perguntas, conectando com a catedral, né? O que é que me importa cuidar? O que importa para você cuidar? Com quem? Com quem você quer criar esse futuro compartilhado? Como que você quer criar esse futuro? Como que você chega lá? Quais são os próximos passos nessa jornada? Quais são as novas conversas a abrir? Pessoal, isso era o que eu gostaria de contar para vocês, falar um pouquinho sobre a minha visão, né, que traz a liderança generativa como uma possibilidade de navegar nesse novo cenário de uma forma generativa, de construir um futuro compartilhado com outros. Eu agradeço muito a vocês e agradeço muito a NPU pelo convite de estar participando do Ink Talks e a gente se vê uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau.